Graça e paz, amém? Ainda em pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, soberano, nós te agradecemos por esta manhã, pelo fôlego de vida, Pai. Neste momento, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida de cada um aqui, Senhor, nesta igreja, Pai. Nós sabemos que tudo quanto temos vivido, Senhor, é obra das Tuas mãos, Senhor. É graça, é favor imerecido que desce do céu, Senhor. É misericórdia, Pai, motivo do qual nós não somos consumidos, Senhor. Peço para que nesse momento a adoração continue, Pai. Para que nós possamos, Senhor, atentamente ouvir a Tua voz, através da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa exortar, que a Tua palavra possa trazer paz, trazer ânimo, trazer direção para a Tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Começou o mês e começamos sempre com um novo tema. O tema deste mês é: examinai-vos a vós mesmos. Esse tema ele é muito bom, porque ele nos traz a refletir. Nós temos uma ordem expressa de Paulo, dizendo à igreja: examine a vós mesmos. Mas o que é examinar a mim mesmo? Nós vivemos numa época onde nós temos um júri em todos os sentidos, onde nós fazemos juízo, muitas vezes, do próximo. O que nós mais vemos são pessoas darem opiniões, sendo elas especialistas ou não. O que nós vemos é uma análise criteriosa da vida do outro e vista grossa da minha própria vida. Nós vivemos um tempo onde, depois da pós-modernidade, a igreja é inserida num contexto cultural já evoluído. Porém, nós temos algumas dificuldades em nosso meio, que o Espírito Santo nos ajudará a trabalhar. E uma delas é a falta de autoanálise. Nós somos muito bons e rápidos para analisar o nosso irmão, mas isso não é algo novo. Isso é algo antigo. Isso é algo do ser humano. O ser humano ele tem uma extrema dificuldade de olhar para si e de trabalhar as suas próprias fraquezas. O homem que consegue trabalhar as suas próprias fraquezas, ele é um homem curado, ele é um homem restaurado, ele é um homem que anda com Cristo. O próprio exemplo de um homem que anda com Cristo, que eu sempre cito e que eu vou citar hoje de novo, é Paulo. Paulo, ele fala que ele fica alegre, ele celebra as suas fraquezas, porque ele sabe que o fato dele estar em Cristo é suficiente para que o poder de Jesus se aperfeiçoe nelas, nas fraquezas. Nós olhamos para Paulo e nós vemos uma vida piedosa. Nós olhamos para Paulo e nós vemos uma vida plena. Nós olhamos para Paulo, embora nós sabemos que a história de Paulo é muito sofrida. Depois que ele começa a carreira na fé, Paulo passa por julgamento, falácias, prisão, açoites e uma decapitação. Nós não conseguimos olhar para Paulo e nos entristecermos, ou ficarmos com pena de Paulo, porque nós conseguimos ver um homem virtuoso, e nós, a partir disso, temos que entender que vale a pena. Através da vida de Paulo, nós conseguimos entender que vale a pena servir a Deus. Paulo, ele traz um conselho para aquela igreja, de examinar, o homem se examinar. Mas por quê? Porque Paulo estava em evidência. Paulo estava sendo examinado por aquele povo. Como assim, Alan? Naquela época havia uma questão que estava sendo levantada, de que Paulo não era um verdadeiro apóstolo como os outros eram. Então Paulo estava em evidência e sendo examinado. Paulo, ele ensinava a um povo difícil. Pensa num povo difícil, era o povo de Coríntios, da igreja de Coríntios. Porque aquele povo era um povo letrado, era um povo helenita. Para quem não sabe o que é um povo helenita, eu vou explicar. Lá com Alexandre o Grande, o imperador,
que conquistou a região da Macedônia e outras regiões daquela época, ele achou um modo de governo ali no seu império que fosse trazer conforto para quem era dominado e não deixasse com que aquele povo colocasse para trás a sua cultura. O que ele fez? Ele leva a cultura dele e mistura com a cultura daquele povo, criando um povo que acreditava em vários deuses. Então ele pega aquela cultura da Grécia e estabelece em cada nação que ele conquista. E havia uma prática, que era a prática da filosofia, que era a prática do homem pensativo, do homem letrado, do homem que dava valor aos seus próprios prazeres. O homem que pensava em si mesmo e que, embora ele tivesse uma crença em algum Deus, o corpo é diferente do crer. Ele pode fazer o que quiser com o seu corpo, independente da crença que ele tenha. Então isso ficou enraizado naquela igreja. Era uma igreja, era um povo convertido, mas era um povo que tinha crenças que limitava muitas vezes o agir de Deus. E Paulo está quebrando essas crenças. Já que o povo só julga porque são cultos, são letrados, são instigados ao pensamento, já que o povo tem um pensamento tão crítico, então faça o seguinte: examine a si mesmo. Olhe então para si. Paulo encontrou resistência daquele povo mudar. Aquele povo resistia à ação da palavra de Deus. Aquela igreja era marcada por dons espirituais, era uma igreja que buscava, só que era uma igreja que vivia uma vida dupla, muitas vezes. Muitos dos seus membros que estavam no mover espiritual, saíam daquele mover espiritual e muitas vezes se rendiam a práticas culturais. Não é muito diferente hoje. Nós vemos pessoas em mover espiritual, em movimentos espirituais, que parecem que refletem a glória de Deus, que parecem adoradores, mas têm uma vida dupla. Isso é falta do quê? Do homem se examinar. Vamos para 2 Coríntios 13:15, 13:5. Agora foi. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Olha esse texto. Paulo primeiro convida a igreja a se examinar. E é um chamado para que nós olhemos para nós e para como está a nossa vida. Porque fazer um juízo de alguma pessoa é muito fácil, mas e fazer o juízo da nossa própria vida? Mas essa é a vontade de Cristo. Que você olhe para si e que você analise o que não está de acordo com a palavra de Deus. Nós não somos 100% libertos de tudo. Nós herdamos uma natureza pecaminosa de Adão. Cristo anulou toda a condenação através do seu sacrifício de cruz, mas é necessário dia após dia você negar a sua carne, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É necessário uma renúncia diária. Não é um só ato de aceitar, é um ato de progredir na fé, é um ato de desenvolver a sua salvação. É a vontade de Jesus e era o que Paulo estava tentando mostrar para aquele povo. Povo que outrora, num passado, tinha práticas ruins, que colocava em ascensão depravação do corpo, vários deuses, cultos pagãos. O Paulo está ensinando a esse povo que é necessário se examinar, que é necessário renunciar, que é necessário sacrificar. Vamos para Salmos 26, versículo 2.
Salmos 26, versículo 2. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Olha o que o salmista fala. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Olha a certeza de Davi. Examina o meu coração e minha mente. Davi sabia quem ele estava firmado. E ele sabia o poder de quem o mantinha de pé. Só Deus, somente Ele, pode ver o nosso coração. Por isso que somente Ele nos aconselha a nos examinar. Porque só Ele tem o poder de sondar a nossa alma e nos provar. Chega uma hora que ou nós fazemos essa manutenção, essa autoanálise, ou Deus pesa a mão. Alan, que palavra dura. Saí de casa na chuva, estou aqui, ou você que está assistindo no YouTube, esperava uma palavra power, essa palavra é power, porque essa palavra traz reflexão, traz arrependimento, traz mudança de direção. Não deixe que Deus pese a mão sobre a sua vida. Ouça atentamente o que diz o Espírito Santo à igreja. Não despreze o conselho de Deus. Não despreze a correção, porque a correção é amor. Quando nós olhamos para nós e mudamos a direção, algo diferente e novo acontece. Jonas estava numa direção oposta ao propósito, dentro de um barco onde ele não deveria estar, e tudo dava errado. Muitas vezes nós estamos em uma direção diferente, contrariando o conselho de Deus, e tudo dá errado. Mas quando você ora, assim como Jonas orou, ele já estava talvez ali no seu último momento, se ele continuasse vivendo a sua própria sorte. Ele ora e clama, ele examina a si mesmo, e o quadro dele muda. O Espírito Santo de Deus sonda a sua vida. E se você está numa direção diferente, eu quero te dizer que uma oração resolve essa parada aí. Uma oração te traz para o caminho, uma oração te traz para o propósito, amém? Jonas, assim como muitos outros, voltou ao caminho. Eu vou dar um testemunho pessoal rápido, para não tomar muito tempo do meu raciocínio, mas eu vivia na igreja, eu tocava, eu cantava, e eu estava num caminho errado. Adolescente, com os meus 16 anos. Eu estava trabalhando de segurança em balada. Era um trabalho, mas Deus não me queria naquele caminho. Minha mãe sonhou que eu levaria uma facada em uma dessas noites trabalhando. E eu continuei naquele caminho. Eu desacreditei daquela revelação de Deus. Em um sábado, culto de jovens, eu chego no culto, participo do culto, e o líder de jovens, o Tiago, me chama e fala: Alan, não vai. Estou sentindo algo ruim. E eu continuo naquele caminho. Eu vou. Fui trabalhar, coloquei na minha cabeça que seria a última noite naquele lugar, e de fato era para ser a última noite. No caso, eu iria morrer aquele dia. Eu levei uma facada no pescoço de uma pessoa da balada, completamente aquém da história, não estava a par de nada, e levei uma facada no pescoço. Fiquei entre a vida e a morte, perdi muito sangue, perdoei o malfeitor, porque já estava vendo que a vida estava indo. Vi muitos flashes de coisas boas e ruins, e orava muito naquele momento, pedindo perdão ao Senhor. Mas eu fiz uma oração diferente. Falei: Jesus, se eu sobreviver a isso, eu nunca mais piso o meu pé num lugar que não é para eu pisar. Se eu sobreviver a isso, eu nunca mais saio da tua presença. Se eu for sobreviver, que o Senhor me confirme. E naquele momento um fogo queimou em mim. Um fogo queimou em mim. Parecia que eu estava em chamas. E eu sobrevivi. Estou aqui. Uma oração te livra da morte. Uma oração te livra de maldição. E ainda que a maldição venha, uma oração transforma em bênção. Uma oração, uma atitude. Atitude de deixar tudo para trás, examinar a si mesmo
E o que não provém de Deus, que você sabe o que não provém de Deus, tem que ficar para trás. Essa palavra não é para crianças na fé. Essa palavra não é para meninos, não é para meninas, é para homens e mulheres de Deus, que estão na caminhada, muitas vezes cansados. Mas o Senhor diz essa manhã: examina tu, pois, o homem a si mesmo. O Senhor diz essa manhã: eu tenho mudança de direção, eu tenho honra, eu quero que você marche em direção ao propósito, porque eu vejo aqui nessa manhã que Deus tem chamada na tua vida. Não negligencie aquilo que Deus preparou, porque aqui tem homens e mulheres de Deus, mas alguns precisam recalcular a rota e examinar a si mesmo. Aleluia. O exame deve ser pessoal e contínuo. Não é um ato isolado, não é só agora, é um hábito. É um hábito. Eu devo me examinar todos os dias, porque a nossa natureza é má. A nossa natureza é pecaminosa. Por isso, todos os dias eu devo olhar para mim e falar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Porque se tem uma coisa que Deus tem, é misericórdia. Se tem uma coisa que Deus tem, é bondade. E se tem uma coisa que Deus demora a fazer por amor, é se irar. Antes, Deus provê o conselho. Antes, Deus provê a exortação. Antes, Deus provê a sua palavra. Nós estamos expostos diante da verdade. Assim como Adão e Eva estavam e se cobriram por vergonha, a palavra de Deus é a única capaz de nos confrontar, constranger e transformar. É essa verdade, é esse Deus que está diante de nós. Por isso, todos os dias, eu tenho que chamar Deus para um bate-papo mais particular e falar: Senhor, eu não sou tão bonzinho assim, como eu mostro no meu trabalho, como eu mostro na igreja. Se o Senhor olhar para mim, só tem coisas ruins, porque ainda estou preso a esse corpo. Mas, contudo, Senhor, eu peço que o Senhor venha me santificar, me capacitar. Só Ele tem o poder. E tem tanto amor envolvido nessa história de Deus e o homem, que Ele está disposto a fazer isso todos os dias, todos os momentos, em todos os segundos e a todo tempo. Por isso que a palavra manda nós meditarmos de dia e de noite. Porque quanto mais eu medito na palavra do Senhor, no que Ele quer para mim, naquilo que eu entendi que Ele tem para a minha vida, mais perto dEle eu fico e mais sensível a esse autoexame eu estou. Paulo, ele enche a boca para dizer: tenho fraquezas, me alegro nelas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa todos os dias em mim. Ele quer mostrar para nós que não somos super-homens, mas que há um super-homem que era Deus, se transformou em homem, continua sendo Deus e nos perdoa e transforma. Amém? Aleluia. Vamos para Salmos 119, versículo 59, por favor. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Isso é necessário. Reflexão de onde e como tenho andado. Reflexão do que tenho feito. Reflexão do que tenho visto. Reflexão do que tenho ouvido. Reflexão do que tenho pensado. É necessário. Porque muitas vezes nós estamos vendo coisas que não é para vermos. Muitas vezes nós estamos ouvindo conselhos que não é para ouvirmos. Muitas vezes nós estamos em caminhos que não é para andarmos. E refletir sobre os caminhos que nós estamos andando é necessário.
No meu trabalho, tem uma onda do politicamente correto e do vale tudo, do amor, meu corpo, minhas regras. Nesse ambiente, todos os dias, eu me reciclo. Primeiro, não posso me contaminar. Segundo, tenho que influenciar. Terceiro, não posso ser influenciado. Nós temos que andar assim. Onde as pessoas te chamam de pastor, muitas vezes, te evitam, muitas vezes, pela tua fé, mas quando elas têm dores, é para você que ela vai pedir oração. Por isso é necessário refletirmos como estamos andando em nossos caminhos. Porque muitas vezes no trabalho nós somos agentes secretos, não manifestamos a nossa fé, não dizemos quem somos, e vivemos como o homem natural. Muitas vezes na nossa escola, lá onde você estuda, você não reflete a glória de Deus, você não diz quem você é, e anda como um homem natural. E sabe o que acontece com o homem natural? O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Já o homem espiritual, o que acontece com ele? Rios de águas vivas fluem do seu interior. Se você é espiritual, rios de águas vivas têm que fluir do teu interior aqui, tem que fluir na tua casa e tem que fluir no teu trabalho e onde quer que você pise o seu pé. Se você é um homem natural, você não compreende a ação do Espírito Santo. E por que ainda somos naturais, se nós temos essa fonte de poder? Por que ainda somos naturais, se nós temos a oportunidade de renovar a nossa mente? Porque somos. Quando a palavra diz que rios de águas vivas vão fluir do nosso interior, porque somos naturais. Assim como a cultura helenita influenciava aquele povo, uma cultura depravada, hoje essa cultura foi modernizada e ainda continua influenciando. E por que nós estamos muitas vezes envoltos dessa cultura de depravação, de meu corpo, minhas regras, minhas decisões são boas desde que me faça feliz? Porque muitas vezes estamos calados diante de tanto bombardeio, sendo que nós pertencemos aos céus e essa cultura que tem que ser espalhada através de nós. Eu quero te dizer uma coisa: quando você se examina, não só você vê aquilo que você tem errado, como você consegue vislumbrar e enxergar aquilo que Deus tem para você. E eu quero dizer, uma das coisas que Deus tem para você com toda certeza, no Espírito Santo de Deus. Você foi chamado para espalhar a cultura do reino espiritual. Por isso não podemos andar como homens naturais que não enxergam nada, que vivem só nessa dimensão, que ouve, que sente o cheiro e que toca. Não, nós temos que andar como Pedro, nós temos que andar como Paulo, nós temos que andar em chamas. E para andar em chamas, eu preciso saber quem eu sou e quem Jesus é. E para saber isso, eu tenho que me examinar. Quem aqui está disposto a perder sua própria vida, por amor de Jesus? É isso. Porque aquele que quer achar a sua vida, vai perdê-la. Porque o conceito de vida na visão humana é isso aqui, é o mundo. Coisas, bens materiais, passeios, viagens, esse é o conceito de vida para o homem caído. Dinheiro, fama, mulheres, homens. Mas o conceito de vida, algo real para nós, é a vida eterna. É reinar com Cristo para todos sempre. Aqui é como uma neblina, aqui passará rápido. E nós temos a decisão de escolher onde nós queremos morar na eternidade, porque Deus é um cavalheiro e não obriga ninguém. Ou você mora com Ele na eternidade, ou você mora em outro lugar de condenação e sofrimento. A escolha é minha, a escolha é tua. Nós não devemos estar na corda bamba ou no muro. Ora eu sou de Deus, ora eu sou um homem natural. Entenda, não estou dizendo que há práticas pecaminosas como do mundo, mas só do fato de eu andar como um homem natural, eu estou no muro, porque Deus não me chamou para ser assim.
nós devemos ter certeza de quem nos chamou e de quem está em nós, que é Cristo, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 13:5, e de que não estamos reprovados. Se estivermos reprovados, devemos orar. Assim como Jonas estava, ele passou a ser aprovado, porque há misericórdia em Deus. Amém? Lá em Tiago 2, do 17 ao 26, vai dizer que a fé sem obras é morta. Então esse é um dos sinais que Paulo quer provocar na igreja em relação a se examinar de estar aprovado ou reprovado. Aquele que está aprovado, aquele que se examina, a vida dele tem frutos, a fé dele tem obras. Quem vive por si só, quem vive na inércia, no movimento natural da terra, esse tem grande risco de estar reprovado. A sua vida não tem fruto. E assim como o joio se parece com trigo, chega uma hora que é arrancado fora. Então nós temos que tomar cuidado com essa vida neutra, com essa vida onde eu sou aceito em todos os lugares. Gente, não se enganem com o mundo, não se amoldem no mundo. Eles crucificaram um homem perfeito. O que vão fazer conosco, que professamos a fé nele? Não vamos nos enganar, guerra é guerra. E a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Por isso devo me examinar, por isso devo colocar em mim a armadura de Deus, por isso devo ser alguém espiritual. E para ser espiritual não é pular no poder e sair lá fora e ter uma vida diferente. Ser espiritual é conhecer as Escrituras, examinar as Escrituras, meditar nela dia e noite e ter um caráter aprovado. Avivamento não é movimento, avivamento é mudança de caráter. E esse é o desejo do Espírito Santo para a igreja. E ele está aí dentro de você. Dentro de você, a fonte de poder está dentro de você, querendo transbordar. Aleluia. João 8:31. Glória a Deus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecerem firmes na palavra. Muita gente conhece, muita gente ouve, mas não está firme na palavra. Quer firmeza na palavra? Corta tudo aquilo que a palavra manda sacrificar. E o que a palavra manda sacrificar? Prazeres. Quando Jesus diz, aquele que quiser achar a sua vida vai perder, essa vida que Jesus fala são prazeres que a sua carne te propõe. Querem ser discípulos de Jesus? Firmemente se examine todos os dias. Firmemente negue a sua carne. Firmemente tenha postura. Firmemente renove as suas ideias e convicções. Amém? Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uma das consequências da falta de análise é a falta de fé. Uma das consequências de nós estarmos vivendo uma vida fria é a falta de fé. E a Bíblia vai dizer que a fé vem senão pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer e nos trazer essa direção. Então, muita gente acha, ou não conhecia isso na verdade,
Se você não conhecia, você está conhecendo agora. Uma forma de gerar fé dentro de si é se expor à palavra de Deus. Uma forma de gerar fé dentro de si é ouvir a palavra de Deus. Uma forma de gerar fé dentro de si é abrir a Bíblia e ler. Porque a palavra, ela é viva. Viva. Assim como Jesus disse para aquele romano, pode ir lá que ele vai estar curado, o teu servo vai estar curado. Não precisa nem eu ir na tua casa. É essa a palavra de Jesus, porque lá em João 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo é cabeça da igreja. Esse Jesus, essa palavra é capaz de transformar e de mudar direções e de trazer fé. E nós caminhamos assim, de fé em fé. Eu piso, o chão aparece. Eu piso na água e ando sobre a água. Se eu fraquejo, ele pega a minha mão. Mas ele não me deixa afundar. Para isso é necessário um passo seu, um passo meu, não um passo dele. O passo dele foi dado. Aliás, as pisaduras que nos traz paz, que nos sarou, essas pisaduras foram dadas. Agora depende de mim e de você fazermos uma autoanálise, nos examinarmos. E tudo que há de ruim em nós será um reflexo da glória de Deus, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Pastor, agradeço a oportunidade. Vamos aplaudir ao Senhor? Deus é bom o tempo todo. Aleluia.